Oi, gente, para você que não conhece, essa é a nossa casa, a nossa sede da Sociedade de Educação Espírita da Bahia. E eu tô aqui para fazer um pedido especial, que vocês já sabem. Vocês que ajudam a manter essa sede, estamos aqui no intervalo de uma das nossas reuniões e eu aproveitei para fazer esse vídeo. Você que já se inscreveu no nosso canal, que conhece o nosso trabalho ou que já frequenta essa casa, nos ajude. A gente precisa da sua doação, da sua colaboração para seguir com esse trabalho. Essa é aqui a nossa casa querida, onde a gente recebe vocês e onde a gente desenvolve o trabalho da Sociedade de Educação Espírita da Bahia. Contamos com vocês e uma boa palestra. Um tema muito difícil, que é o homem no mundo, né? Que é Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. Então, a gente pode se perguntar, como está o homem no mundo? Como é que vocês têm visto as relações hoje do homem no mundo? Guerra na Ucrânia, né? Fome na África, violência em Portugal contra os brasileiros, opressão na Venezuela. Como é que está o clima no planeta? Eu não pude vir terça-feira por causa de um processo de invasão do bairro da Graça de menores que estão assaltando da favela próxima do Calabar, né, delicatessen, farmácia. Então, a Euclides da Cunha virou um lugar de guarda andando e de carros de polícia. Imaginem, como é que está esse homem no mundo? Então, eu classifiquei isso de 3 maneiras. Antes da gente falar isso, né, eu trago um pouquinho o que é que diferencia o homem de um animal, de um leão. Todo animal que vocês futucam, ferem, eles agridem, né? E nós temos o que de diferente? Nós temos a capacidade, a racionalidade, a capacidade mental de pensar, sentir e agir. Olha que tem muito cachorrinho e muito macaco que tem expressões emocionais melhores do que o ser humano. E gatinhos também, né? Então, o homem vive em sociedade como em conflito. Não existe hoje uma serenidade para que o homem busque a sua paz. Porque as necessidades que o homem busca hoje, muitas vezes são para preencher os vazios existenciais que existem nele. E não, né, o que a doutrina espírita pede que a gente faça. Então, existe 3 tipos de pessoas no mundo. Vamos falar primeiro do materialista. O que é esse ser humano materialista? Eles valorizam a matéria. Em resumo, uma pessoa materialista pode ser definida por sua preocupação excessiva com a riqueza e bens materiais. Valorização de aparências, dificuldade em se desapegar de bens materiais, falta de empatia e compaixão e baixa autoestima. Não sou eu que falo isso não, está lá no Evangelho, no introito do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando vocês pegam o Evangelho segundo o Espiritismo, no introito vai falar sobre qual a finalidade da doutrina espírita ter vindo em 1857? Combater o materialismo. E combatendo o materialismo, ele não consegue ainda espiritualizar o ser humano. Mas existem os espiritualistas. Então, muito interessante, na Revista Espírita, Kardec fala uma coisa interessante, que muitas pessoas que frequentavam a Sociedade Parisiense de Estudos Psicológicos eram protestantes, católicos, judeus e, né, como Kardec se
se referenciava a essas pessoas. Dizia o católico espírita, o judeu espírita, né? E o protestante espírita. Por quê? Porque quando os espíritos eles trazem para a doutrina espírita, né, o esclarecimento do que seja o mundo espiritual, há uma novidade. Eu não sou só matéria. E isso mexe muito com as pessoas da época. Então, aquelas pessoas que acreditavam no inferno, no purgatório, que Jesus ia voltar, ia salvar todo mundo, Allan Kardec, Hippolyte Delisle e Henri Rival, vem e esclarece. Olha, não é bem assim. E quem está nos orientando hoje é o mundo espiritual. Então, é o mundo espiritual que vem nos falar a verdade, que até então estava escondida. Então, existem muitos espiritualistas. Eles acreditam em algo imaterial, que não pode ser visto ou definido no plano material, por isso é determinado apenas no plano espiritual. Aqueles que acreditam em influências astrais, espirituais, oráculos ou qualquer coisa que não seja material. O espiritualismo é um conceito atribuído a tudo que é da força espiritual, ou seja, imaterial. Nós temos no Livro dos Espíritos, quando se pergunta qual a diferença do espiritualismo para o espiritismo, né? O espiritualista é panteísta, o espírita não é panteísta. Então, quando vocês veem todas essas religiões orientais, eles acreditam que ao morrer, você se une ao todo do universo, que nós somos energia, tá? E que existe o mundo espiritual. Então, eu que passei um tempo na Índia, nós víamos que os gurus indianos, né, e o qual eu me aprofundei mais foi Paramahansa Yogananda, pelos estudos que eu fiz, eles acreditam em Deus, como os espíritas acreditam, mas eles são energias que ao desencarnar eles vão se encontrar com o todo. Isso se chama panteísmo. A doutrina espírita, ela vem e nos esclarece sobre uma série de questões antes que não eram consideradas. Então, o que é o espiritismo? O espiritismo veio codificar a mediunidade, o espiritismo veio trazer um cunho psicológico do problema do ser, do destino e da dor. O espiritismo veio nos trazer, né, uma concepção de religiosidade e espiritualidade jamais ensinado no mundo, que é justamente Jesus. E o amor que os indianos têm por Jesus, vocês nem calculam. Eles têm assim, inclusive, né, tem um indiano, não é indiano, é brasileiro, é um psicólogo, que é Siri Siri Prembaba, mas tem aquele também que é Siri Siri Ravajankar, da arte de viver, que é bem, né, hoje distribuído, que eles perguntam assim para ele, né, Siri Siri Ravajankar, qual é a melhor meditação? E ele responde, a de Jesus. Quem mais ensinou ao mundo a meditar foi Jesus Cristo. Então, vocês vejam, o que eu quero mostrar a vocês é que não existe, eu sou espírita, é isso que a doutrina espírita veio nos ensinar. Eu sou espiritualista, mas o espírita não deve ser materialista. E nós, por uma ignorância, no sentido de ignorar, a gente não conhece a doutrina espírita. E a doutrina espírita, ela vem tirar o véu nosso. E aí você pergunta, e o que é espírita, ser espírita? Um espírita é uma pessoa que segue a doutrina espírita, é óbvio, né? A doutrina espírita, ou o espiritismo, tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, os seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão espíritas, ou, se o quiserem, espiritistas. Seguem Jesus, seus ensinamentos, acompanhem a ciência
e suas revelações. Então, tudo o que acontece na ciência, física quântica, vamos estudar a Gênese de novo. Vamos avaliar o livro Céu e Inferno. Vamos avaliar o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver o que é que tem no Novo Testamento. Mas são poucos os espíritas que fazem isso. Então acaba se criando crenças que não existem. O espírita é livre, porque é proibido proibir. O maior advogado do espírito é a sua própria consciência. Tá? Porque é lá que estão registradas as leis de Deus. Então não adianta eu chegar e dizer, Sônia, não faça isso. Eu posso até dizer, mas eu não posso controlar o pensar, sentir e agir dela. Tá? Alguma dúvida até aí? Tá. Uma característica importante, já que eu falei do panteísmo, qual é a diferença, do pós-morte para uma pessoa panteísta e uma pessoa que seja espírita? Nós acreditamos, eu acredito fielmente nisso, que eu sou um espírito individualizado. Então eu trago uma história paligenésica. Essa história paligenésica desde quando eu reencarnei pela primeira vez. Meus vícios, a minha forma de pensar, a minha forma de sentir. Então hoje, Mireia, aqui, é um reflexo de várias vidas, inclusive a minha evolução. E esse processo de acreditar na individualidade do espírito é que faz toda a diferença. Nós somos todos diferentes, mas também não somos iguais perante a evolução, mas somos iguais perante a Deus. E isso faz com que a gente ande no mundo de uma forma mais tranquila. Não estou julgando ninguém porque eu sei que se eu julgar eu vou ser julgado. Não falo mal de ninguém porque eu tenho um princípio ético cristão. No momento que eu falo do outro, eu estou falando de mim mesmo. E com isso a gente vai se reformando intimamente sem perceber a reforma, para os que querem. Então, a doutrina espírita tem um primeiro princípio. O homem no mundo, para ser espírita, ele precisa seguir os princípios espíritas. O primeiro princípio é a existência de Deus, que é a origem e o fim de tudo. Então o espírita, ele acredita no Deus criador. Eu fui criada por Deus, simples e ignorante. E foi-me dada a oportunidade de evoluir sobre as minhas próprias pernas e pela minha vontade e pelo meu desejo de evoluir. Então eu não posso dizer que eu não evoluí por causa de Caterine, que ela foi o empecilho da minha evolução. Não existe isso. Eu devo assumir toda a responsabilidade da minha evolução, inclusive na família. Porque pai e mãe orientam os filhos para que eles sigam Jesus, mas chega um momento que os filhos devem andar com as suas próprias pernas. Isso se chama autonomia e exercício do livre-arbítrio, que vocês vão ver aqui comigo, daqui a pouco, tá? O segundo princípio é a imortalidade da alma. Eu sou imortal. Essa veste que eu tenho é um corpo. Esse corpo eu tenho nesta encarnação. Mas nas outras encarnações eu tive outros corpos. Eu posso ter sido um homem, eu posso ter sido um jovem que morri, na juventude. Eu posso ter sido uma pessoa que morri muito velhinha, até ter sido de outras religiões. Tá? Então, esse arcabouço que eu trago como espírito é mérito exclusivamente meu. Tudo aquilo que me faz sofrer também é mérito meu. E tudo aquilo que me faz feliz também é mérito meu. Então a gente para de ficar culpando o que está fora e passa a ter um olhar para dentro, tá?
O segundo princípio da imortalidade, nós temos que ter a convicção que somos filhos de Deus, criados imperfeitos. E que a evolução é através da gente. Por isso, somos espíritos individualizados. Se eu venho numa família nessa encarnação, tive pai, tive mãe, tive irmãos, tá? Chico Xavier dizia, família é resgate de débito, mas também pode ser de amor. Mas a maioria das famílias vem para se reconciliar, para se perdoar, para se aceitar, para se acolher, para se amar. Quando nós não conseguimos isso em nossas vidas, nós guardamos na nossa contabilidade, crédito e débito, alguns débitos para que a gente possa vir, na próxima encarnação, resgatar. Então, um espírito inteligente é um espírito que procura se dar bem com todos. Eu acho lindo quando o Divaldo diz, todos nós temos inimigos, mas nós não devemos ser inimigos de ninguém. Se o outro lhe agride, silencie. Compreenda que a evolução do outro, que não é muito inferior à nossa, mas existe ali um processo entrópico, que é o processo de ainda não compreender o lugar em que o outro está. Daí os grandes conflitos do mundo, né? E a gente tem que dar uma paradinha para ver isso. O terceiro conceito é que somos responsáveis pelas nossas escolhas. Delas recebemos o fruto de nosso plantio e deste depende alcançarmos mais um degrau na evolução ou estacionar. Vivemos assim inúmeras existências e nelas temos diferentes oportunidades de aprendizado. Isso nós chamamos de reencarnação. Então eu acredito em Deus, tá? Eu acredito que sou um espírito individualizado e responsável pelas minhas escolhas, porque eu tenho livre-arbítrio. Então não adianta ficar dizendo, sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor. Lembram dessa música? Eu nem lembro, foi assim um ato falho, né? Mas o princípio reencarnatório é um princípio de responsabilidade. Então, um espírita que não tem consciência dessa responsabilidade, eu vou usar um termo bem brincalhão, é um espírita lambão, né? Ele não tem nenhuma condição de avaliar nem o que ele pensa, nem o que ele sente. Eu estava conversando, dando uma carona a uma amiga minha, aqui da CEB, que eu disse assim, olha, e é um amigo também que eu conversei, fulano de tal, não fez isso para você, não foi contra você. A gente tem um hábito de que tudo é contra a gente. As pessoas, elas têm o livre-arbítrio de agirem como quiser. Por isso que eu acho Aristóteles fantástico quando ele diz, aos outros como lhe apraz, a mim como devo. Tá? Então, é o meu comportamento que é mais importante nesse momento, porque eu sou espírita. Então, eu não estou aqui para avaliar o outro, eu estou aqui para avaliar a mim mesma. Por isso que o silêncio de Jesus, quando ele ia silenciar no deserto, ele precisava de momentos de reflexão. Além de ser o espírito mais evoluído que já teve nesse planeta, ele vivia com pessoas que estavam no início da consciência da imortalidade. Olha que coisa linda. E a maior prova da imortalidade de Jesus foi quando ele se deixou crucificar. A gente vai falar disso daqui a pouco. E depois ele aparece para Madalena. E depois para Simão Pedro. Ali está o princípio da imortalidade. Ali está o princípio da reencarnação. Porque Jesus, sendo o espírito mais evoluído, para ele chegar àquele grupo crístico, governador do planeta Terra, ele passou por outros planetas, que a gente vai conversar daqui a pouco,
sobre a casa de meu pai tem muitas moradas. O quarto princípio é da pluralidade dos mundos habitados. Na casa do Pai existe várias moradas, já disse Jesus Cristo. Portanto, de acordo com nossa evolução e merecimento, habitamos uma dessas moradas. Portanto, para os espíritas existem outros mundos além da Terra, para as diferentes encarnações. Nós chamamos disso de pluralidade das existências. Então, se hoje eu estou no planeta Terra, se esse planeta foi classificado como um planeta de provas e expiações, e através da mediunidade de Divaldo Franco, de Humberto de Campos, de Manuel Filomeno de Miranda, onde esclarece sobre a transição planetária, o planeta Terra está deixando de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração. Essa é a época mais difícil da humanidade. Porque é uma época do bem. É uma época em que nós temos que acreditar nos princípios espiritistas. No livre-arbítrio, para que eu possa fazer a minha reforma íntima, para que eu possa ser melhor. O homem no mundo precisa ser melhor. E aqueles que não conseguirem fazer isso vão desencarnar e vão reencarnar em planetas inferiores. E aqueles que estão melhores do que nós terão oportunidades de voltar para planetas inferiores para ajudar as pessoas que estão em estágio inferiores. Ou ir para outros planetas como um ser que precisa ainda de orientação. Alguma dúvida com relação a isso que eu estou falando? Está claro isso? Então, o quinto princípio é a comunicação dos espíritos. Eu sou encarnada, mas aqui nessa sala tem mais de 1000 espíritos desencarnados. E eu esqueço disso quando eu estou numa casa espírita e fico de fofoca e fico ppp, não oro. E muitos deles vêm aqui porque estão precisando de oração. Estão precisando de paz, tá? Estão precisando de amor. E a vida continua. A vida na Terra é apenas uma experiência do espírito. E esse intercâmbio mediúnico, somos espíritos. Nossa finalidade é a nossa evolução. Então, nós estamos aqui nesse planeta temporariamente. Pergunta do Livro dos Espíritos: qual a finalidade da reencarnação? A evolução do espírito. Mas eu vou evoluir, Fernando? Não. Ele vai evoluir mesmo. Por isso que muitos casais, eu sou psicóloga, então vocês vão ver na minha fala assim, muitas coisas de psicologia, né? Então, por isso que na terapia de casal, eu vejo o homem culpando a mulher culpando o homem, porque não sabe, não entende que a evolução é individual. E que o amor, ele tem que superar os intempéries das relações. Exceto a violência que não é aceita, né? De jeito nenhum. A toxicidade que não é aceita. Ontem mesmo, hoje eu acordei com uma paciente chorando muito, se queixando namorando há 3 anos, descobriu que nesses 3 anos o namorado já teve várias namoradas, tal, pererê, chorando. Quem me segue no Instagram viu o que eu disse a ela. Né? Mas eu tive uma experiência de consultório na quinta-feira muito interessante, quando um rapaz bonito de 35 anos, engenheiro, chegou para mim e falou assim: doutora, eu não quero me casar. E eu dei risada, fiz, mas que estava namorando há 5 anos, terminou o namoro e não quer casar. Ficou para a próxima semana a gente conversar sobre isso, né? Mas quando nós temos consciência de que somos espíritas e que a finalidade do espiritismo é evoluir, acontece uma coisa com a gente que a gente precisa estar muito atento, tá? Que é a dor. Eu vou falar sobre a dor daqui a pouco, né? Vou falar sobre a dor daqui a pouco. A gente não quer sofrer, a gente é espírita que não quer sofrer. A gente é católico que não quer sofrer, a gente é batista que não quer sofrer, a gente é ubandista que não quer sofrer, a gente é do candomblé que não quer sofrer, a gente não quer sofrer.
tá? Agora aquele que nunca sofreu aqui, que atire a primeira pedra. E por isso que a gente vive de galho em galho. Vai para o centro espírita numa semana, no outro vai no terreiro de Umbanda, no outro vai no candomblé, no outro vai na igreja, porque a gente não quer sofrer. O sofrimento, a angústia, demonstra a falta de fé. Afeto. Afeto, fé. E que a gente precisa entender o nosso processo. Bem, como eu sou psicóloga, né? Então os espíritas são muito junguianos, eu, para contrariar, sou reichiana. Né? Então, o que é que Reich e Jung falam? Na psicologia, estudando a intimidade psicológica humana, concluiu que o homem possui uma função religiosa natural. William Reich, eu sou psicanalista reichiana, diz o seguinte: todo o nosso corpo ele é invadido pelo fluido cósmico universal, que é o princípio de todas as coisas no universo. Isso é um princípio de espiritualidade que ele traz, né? E que sua saúde, estabilidade psíquica e manifestações adequadas de seus instintos precisam dessa religiosidade. Quanto mais o indivíduo é religioso, tá? Quando eu falo de religiosidade, eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de uma pessoa que ora porque tem fé, que não deseja mal a ninguém, porque acredita que o bem vence o mal, que ajuda os outros, porque tem o princípio da caridade como meta primaz da sua vida. E isso, a psicanálise já fala sobre isso. É algo instintivo, a fé. Quando a gente está com medo de sentir dor, o que é que a gente faz logo? Se recolhe. E você tem oração de quem? São Benedito, São José, São Pedro, aí pega as orações todas e vai fazer. Isso é um instinto que a gente tem, né? E a depender dos pensamentos e sentimentos, seremos direcionados aos locais bons ou ruins. A nossa mente, tem um livro de Ernesto Bozano, Pensamento e Vontade, que é um livro espírita, onde o seu pensamento e o seu sentimento vão lhe levar a esferas superiores de paz e serenidade, ou a esfera superior de angústia, de dor, de sofrimento. Olha a responsabilidade que nós temos com os nossos pensamentos e sentimentos, tá? Assim como somos seres sociais, também somos seres espirituais por natureza. Aqueles que nesse momento dizem não acreditar em nada, que somos apenas o que vivemos aqui, ou seja, ligado às teorias materialistas, estão em um estágio evolutivo diferente. Ou pelo esquecimento salutar das vidas passadas, acreditando não existir vida após essa vida. Quanto mais a pessoa é materialista, ela tem um discurso: olha, eu tenho que aproveitar muito porque a vida é curta. Já ouviram isso? A vida é curta e eu tenho que aproveitar mesmo. Por isso que eu nunca vi tanta droga. Eu estou assustada com a quantidade de drogadícios. Engenheiros, médicos, arquitetos, administradores, economia. O uso de droga, de êxtase, de LSD, né? Tem sido assim abusado na sociedade. Principalmente a cannabis. E agora que a cannabis está como medicamento, tirando toda a parte tóxica da fumaça e da folha, tornou-se uma coisa... Miriam, você é contra? Não, não sou contra nada. Eu só pergunto, você é feliz fazendo isso ou você está fugindo fazendo isso? É uma fuga? É uma necessidade que você construiu para não sentir o quê? Dor. Hoje nós vivemos uma abstinência de dor. Nós não queremos sentir dor. Seja de um filho, seja de um ex-marido, do marido, seja do que for. Né? Dia 6, fez 8 dias que minha cadelinha adoeceu e eu estou passando por um luto de 10 dias que ela faleceu. É dor. Ela viveu comigo 10 anos, é dor. Mas se eu fugir da dor, eu não vou me curar da dor. É isso que meus pacientes às vezes mudam. Eu vou para a psicologia holística. Eu vou para a psicologia da felicidade plena. Não vai se curar. E eu vejo um mundo, esse homem do mundo,
é um homem que não sabe lidar com a dor, tá? E para você aprender a lidar com a dor, você tem que conhecer Jesus. Entender a época de Jesus. Eu sou apaixonada por ele. Apaixonada. Eu digo, espiritismo sem Jesus não é espiritismo, tá? Vocês são perfeitos? Vocês são materialistas, espiritualistas ou espíritas? Essa é a primeira pergunta que vocês têm que se fazer. Para vocês acreditarem no espiritismo, você tem que acreditar naqueles princípios. Lembram disso? De Deus, da imortalidade da alma, Deus como criador, imortalidade da alma, pluralidade das existências, reencarnação. Ainda tem um axioma da ciência: ação e reação, causa e efeito. Tudo que vocês fizerem nesta vida ou fez em outras vidas, nós teremos que resgatar em algum momento. Em algum momento nós vamos resgatar isso. Quem vem com muita riqueza já está resgatando. Quem vem com muita pobreza está expiando. Sabem a diferença do resgate e da expiação? Às vezes você vê uma pessoa que tem lancha, não sei quantos apartamentos, é muito rico, mas vive uma dor profunda. Eu tive um paciente, um cara rico, milionário, com uma depressão crônica, que vocês nem imaginam o sofrimento dessa pessoa. Ideações suicidas, não gostava de ficar com os filhos, sugeria ele comprar um cachorro, a mulher se divorciou dele, arranjou outra mulher se divorciou dele, porque as pessoas não conseguem viver com o ser humano que tornou-se viciado em sofrimento também. A depressão, quando ela não se cura, já é um diagnóstico de que houve uma patologia ali que está enraizada psicologicamente. Eu gosto de sofrer, porque quando eu sofro, eu sou vítima. E quando eu sou vítima, todo mundo me vê. E tem pena de mim. E quer me ajudar. E nós nascemos para termos autonomia. E não dependência afetiva, né? Dependência de amizade, dependência de dinheiro, dependência de remédios. E a gente tem que pensar sobre isso, tá? A outra coisa é a nossa identidade. Quem somos nós? Eu sou Mireia, psicóloga, espírita, convicta, tá? Porque já participei de experiências científicas, já participei do grupo Ambrósio Parrier, aquele dali, ó, olhem para trás, Carlos Bernardo Loureira Cajazeira de Souza. Convivi com ele 18 anos, participei de um grupo de pesquisa, vi um transporte, vi materialização, vi uma cirurgia espírita. Essa aqui é minha mentora, irmã Ana, que não passa a mão na minha cabeça, não passa a mão na minha cabeça. Tenho mediunidade desde pequenininha. Já tive em coma 8 dias por causa de um choque anafilático, pequena, com 7, 8 anos. E foi-me dada a oportunidade de viver porque eu assumi esse compromisso. E esse compromisso meu no espiritismo não é ficar de roupa bonita de bolinha nem maquiada para vocês, não é. E nem é só estudar. Meu compromisso é evangelizar, falar sobre Jesus e dizer a capacidade que nós adquirimos quando a gente entende os ensinamentos dele, tá? Então, a nossa identidade é você saber qual o seu propósito. Ah, como advogada eu sei o meu propósito. Sim, como espírita, não sei. Como católico, não sei. Como protestante, não sei. Como filho, não sei. Como pai, como mãe, se nós não descobrirmos os nossos propósitos, nenhum espírito vai nos ajudar a isso. Por isso que responsabilidade
está diretamente proporcional quando você opta em ser espírita. Geralmente o espírita é muito responsável, porque ele sabe que está nas mãos dele a evolução, não está na mão de ninguém. E com isso ele começa a prestar mais atenção ao autoconhecimento. Porque se eu não sei o que eu sou, eu não descubro a minha identidade. Como será a minha ação se eu sou uma pessoa que não acredito na caridade, na beneficência, na indulgência e no perdão das ofensas? Isso é caridade. Não é dar roupa, sapato, não. É você saber perdoar, é você saber compreender, é você saber acolher. Se eu não sou espírita e não tenho uma caridade como pressuposto das minhas ações, eu vou ser o quê? Uma pessoa egoísta. Uma pessoa que maltrata, uma pessoa orgulhosa. Então não é fácil ser espírita, mas é gratificante o resultado disso. A gente vai conversar. O que Jesus veio nos ensinar é: quem me segue tem paz. Quando minha cadelinha faleceu, eu estava com um grande amigo do meu lado. Eu estava chorando muito. E eu disse a ele: eu não estou revoltada porque ela foi, eu não tenho nenhuma raiva do que estava acontecendo, eu sou submissa aos desígnios de Deus. Aí ele chegou para mim e fez assim: é mesmo, Mi? Eu disse: sou. Ele disse: você é evoluída. Não, eu não sou, porque a gente está no mesmo caminho. Eu tenho uma consciência espírita de imortalidade, porque eu sei que o meu cãozinho foi para o mundo espiritual e eu vou reencontrar ele. Eu já tive essa visão. Minha mentora que me disse. Então, quando a gente tem essa vivência espiritual, a gente tem o quê? Paz. A gente não fica revoltado, reclamando, porque fulano tem isso e eu não tenho, porque a gente tem o que precisa ter. Nós estamos aqui vivenciando uma experiência carnal. E Deus é tão bom que não nos falta nada. Nada nos falta. Mas a gente sempre tem que reclamar alguma coisa. E com isso a gente vai construindo valores, né? Esses valores são as bem-aventuranças. Eu sempre digo, quarta-feira nós temos um estudo do Evangelho, é coordenado por mim, por aquela moça ali, Lides, e por Isília, que não está aqui presente. E nós estamos estudando as bem-aventuranças. E eu digo sempre na quarta-feira, quem conhece o Sermão do Monte, já cria responsabilidade do que seja seguir Jesus, tá? Então, as bem-aventuranças é para nos tornarem pacíficos e pacificadores. É a primeira identidade de brandura e paz, buscar a paz interior. Se uma pessoa me agride, eu tomo um susto na hora, porque eu não sou espírito evoluído. Mas no momento que eu silencio e oro, eu estou me oportunizando, não é a ele, é a mim, manter a minha paz, manter o meu equilíbrio. Se alguém me fez muito mal, não cabe a mim julgar, porque existe o axioma da ciência, ação e reação, causa e efeito, que já está entregue a Deus. Eu não tenho que cobrar nada da outra pessoa. O que eu tenho é que ter paciência. Para quê? Para ver o outro se lascar? Não! Para eu ter paz. Porque quando eu perdoo alguém, eu estou fazendo um bem a mim. Porque eu vou ter paz. Eu estou combatendo a violência. Tem uma história de Gandhi. Gandhi estava andando pela rua e um soldado bateu nele, bateu, tirou sangue dele. Quando ele estava no chão, ele se levantou e o soldado disse: você é um covarde. A quem você segue?
O soldado estava com um crucifixo. Ele apontou e disse: eu sigo Jesus. O soldado se ajoelhou e pediu perdão a ele. O soldado se dizia cristão. Cuidado com essas roupagens que a gente toma. Eu sou um crucifixo aqui, uma Nossa Senhora aqui, né? E o que realmente a gente acredita? Isso é ser espírita. Isso é ser espírita, tá? E tem outra história de Sócrates, que é muito legal. Sócrates, ele foi considerado a maior sabedoria do tempo dele, o homem mais inteligente do tempo dele. E ele não acreditava nisso. Ele não acreditava. Então ele disse: não, eu vou começar a entrevistar outras pessoas do meu tempo, que eu as considero com muita sabedoria. Aí ele foi entrevistar Péricles, o grande guerreiro da época. E aí ele chegou e disse: nossa, depois que ele entrevistou, ele disse: que conhecimento esse homem tem. É muito conhecimento. Mas quando viu as ações, eram ações de muita maldade. Ele sai e diz: não, eu realmente sou o homem mais sábio e mais inteligente. Mas ele foi condenado. Ele foi condenado porque o governo da época disse que ele estava colocando minhoca na cabeça dos jovens, mudando o pensar da cabeça dos jovens. Na Grécia, a Grécia da arena, do público, dos púpilos, dos grandes senhores, e ele foi condenado. Aí ele está preso, a esposa chega na prisão, pintando o diabo com ele. Você está aí meditando, sereno, e eu aqui estou morrendo? E ele respondeu para ela: por que você está desse jeito? Eu acredito na vida após a morte. Então a morte para mim não é nenhum empecilho. Olha os princípios imortalistas com Sócrates, que, se vocês verem, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tem mensagens lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na época da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1857. Tá? Então, a humildade de Sócrates, ao percorrer um caminho na descoberta de encontrar uma pessoa mais sábia do que ele, mostra que a humildade, no Sermão na Montanha, que a gente estudou quarta-feira, não foi, Lides? Começa com humildade, a primeira fala de Jesus, e termina dizendo: sede perfeitos como o Pai Celestial. Isso é reforma íntima, tá? E vem agora vem a questão da dor. Se você quer conhecer uma pessoa, pergunte a ela sobre a sua dor. Você sofre? Você sofre? Tem alguém aqui que não sofra? Tem? Eu sofro muito. Ainda estou sofrendo a morte da minha cadelinha. Muito. Sofri a perda de meu pai, a perda da minha irmã e das minhas cadelinhas. Eu tive 7, vou encontrar os 7. Já vou chegar e na colônia que eu vou ser recebida pelas minhas 7 cadelinhas. Quem já assistiu o filme Além da Morte? Já assistiram? Ele é recebido por quem? Logo de cara, com o cachorro dele. Eu espero que a minha chegada lá seja assim. Não quero encontrar ninguém. Primeiro meus cachorros. Depois eu saio, boto na coleira. Para vocês, pode dizer, ela é louca. Ela deve ter algum problema, transtorno de personalidade. Não, eu vim com uma coisa que se chama mediunidade. E você ou acredita na sua mediunidade, ou você deixa de ser médio e surta e vai ser bipolar, borderline, esquizofrênico. Aí você escolhe o que você quer da vida, tá? Quando a gente fala de dor, e que tem na bem-aventurança, no Sermão da Montanha, bem-aventurados os que sofrem. Que droga é essa?
Como é que Jesus está dizendo que é bom sofrer? É bom sofrer? Hein? Por que bem-aventurados os que sofrem? Me explique isso. Eu não vou seguir esse cara, né? Esse cara usou cannabis, provavelmente LSD, né? Bem-aventurados os que sofrem? Será que o espírita entende isso? Né? Porque o sofrimento, quando bem compreendido e sentido, e que toca o coração, ele vem para que o espírita se transforme moralmente, para domar as más inclinações que ele tem. Quando eu sofro por uma pessoa ter me traído, eu já sei a dor da traição. Se eu tenho consciência moral, agora eu vou para a área acadêmica, Habermas. Consciência moral e agir comunicativo. Professor da escola de Frankfurt, não tem religião. Ele tem uma parte desse livro que ele diz o seguinte: a dor e o sofrimento só se acaba no agir comunicativo. O que é o agir comunicativo? É a gente não ter conflito com o outro. É você conversar sobre o que você sente, o que você pensa, aquilo que está doendo. E daí nasce mediação e arbitragem. Porque hoje o direito não é mais só para você ir. Eu estou aqui com minha sobrinha, que para mim ela é a melhor advogada que tem aqui na Bahia. Né? O direito, ele tem uma finalidade. Você vai lutar por justiça. Mas um advogado americano cria o direito de portas. Então, por exemplo, eu não quero botar Daniel na justiça. Eu quero me reconciliar dentro de uma consciência moral e um agir comunicativo. Então, eu não preciso entrar com processo. Estou dizendo alguma bobagem? Então, eu vou para a conciliação. A mediação e a arbitragem nasce daí. E tem tudo a ver com a diminuição de sofrimento de casais, de pessoas, de sócios que brigaram, né, da questão de guarda de filho. E aí começa a justiça sendo feita pela parte material. Olha a sabedoria que vem do céu, inspira uma pessoa para que a pessoa venha intuitivamente e crie essa nova modalidade, né? Então, se nós temos essa consciência moral de que o sofrimento vai fazer com que a gente dome as más inclinações, eu enchi a cara, sofri um acidente de carro, fiquei 6 meses sem andar. Eu fico bom, vou encher a cara de novo e vou dirigir. Essa pessoa aprendeu alguma coisa? Não. Mas sofreu? Sofreu. Você perdeu um filho. Como é que você vai chegar para uma pessoa que perdeu um filho e dizer a ela: o sofrimento vai mudar as suas más inclinações? É difícil isso, né? Mas vai ensinar o desapego. Porque nossos filhos não são nossos filhos. A nossa família parental, ela é corporal e ela é uma família de resgate. É o apego que nos faz sofrer. É o controle que nos faz sofrer. É a baixa autoestima que nos faz sofrer. São as comparações que nos fazem sofrer. É a não aceitação da nossa condição humana que nos faz sofrer. Isso que a gente tem que refletir. Mas a imortalidade da alma, o seu espírito está vivo, é apenas uma aprendizagem aqui. A dor é uma excelente professora, porque traz beleza e luz. E eu falo disso porque eu perdi meu pai, perdi minha irmã, perdi minha avó, né? Perdi 7 cachorrinhos. E eu lhe digo, né, como trabalho o desapego. Como você começa a se ver como espírito, porque você recebe mensagens do mundo espiritual dessas pessoas, porque você vê essas pessoas. E quando não é a gente que vê, é um amigo médium vidente que vê, sua avó está aí do seu lado.
Sua irmã está aí do seu lado, seu pai está aí do seu lado. E aí vem a questão da imortalidade da alma. Tá? Agora, quanto maior a evolução do espírito, mais ele está preparado para lidar com a dor. Então, pessoas que passam por muitas dores, que dizem, poxa, fulano é forte. Na realidade, eu não gosto muito dessa palavra evolução, porque se nós estamos aqui, nós temos evoluções, porque estamos no mesmo planeta, mas consciência espiritual e moral. Quanto maior a consciência moral e espiritual, mais a pessoa sabe lidar com a dor. Quando ela não sabe lidar com a dor, é porque ela ainda não está com essa consciência. E nosso dever íntimo está entregue ao nosso livre-arbítrio. E bem-aventurados os que perdoam. O perdão é um presente que entregamos ao outro, mas quem recebe somos nós. O Sermão do Monte, bem-aventurados os humildes, finaliza: sede perfeitos como nosso Pai. Levar o homem a ter contato com o Criador é a finalidade do Espiritismo no homem do mundo. A gente às vezes não ora para Deus porque acha que não tem merecimento. A gente vai para os santos. Mas Deus está vendo tudo o que passa com a gente. E Ele tem uma equipe de arcanjos, de anjos, de uma equipe crística enorme no mundo espiritual. Sem contar as colônias espirituais. Nosso lar está em cima do Rio de Janeiro. Eu esqueci agora o nome da colônia espiritual que está aqui em cima da Bahia. E a depender daquilo que a gente precisa se reconstruir como espírito, nós vamos para uma colônia espiritual específica. Mas, como dizia Chico Xavier, todos nós viemos do umbral, que é a colônia de energia mais densa, mais pesada e de espíritos menos evoluídos. Por isso que viemos para um planeta de provas e expiações, para que a dor pudesse nos regenerar. Então, ao invés de ficar reclamando pelas vicissitudes da vida, aprenda com a dor. E ensine àquela pessoa que está sofrendo que aquilo não está acontecendo em vão. É para isso que eu sou espírita, tá? O homem de bem, já falei para vocês, é aquele que pratica a caridade. A estratégia do mal hoje é muito sutil. Não existe verdade, não existe referência, bondade, perdão. E o amor varia de criatura para criatura. Cada pessoa vive como quiser, sem nenhuma regra. Ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. Eu sei que o mundo acaba aqui mesmo, eu só tenho essa vida, então deixa a vida me levar, a vida leva eu. Devemos recuperar nossos alicerces, os nossos fundamentos, os nossos pilares: amor, justiça e caridade. A proposta do Espiritismo é transformar as pessoas em pessoas do bem, mais perto de Deus. Tá? Eu, como coordenadora, eu sei que eu sou uma pessoa assim que aperto. Mas aperto porque já passei por muita dor. E se a dor fez com que eu tivesse uma consciência moral e espiritual maior, eu não sou melhor do que vocês. Nós somos iguais. Então vocês podem. Vocês podem? Podem. Mas, como a gente tem medo da dor, o que é que a gente faz? A gente entra em fuga. E entrar em fuga, tá? Significa: eu prefiro ser alguém que só acredita no agora. Então, tem preconceito de cor, de raça, sexual, fica dizendo que ninguém é perfeito, né? Se distancia da caridade, tem comportamentos reativos. O que é que tem eu tomar um êxtase? É só hoje. O que é que tem beber? É só hoje. O que é que tem transar com 3 mulheres no dia só? É só hoje.
O que é que tem fazer pedofilia? Ah, coitado, ele é pedófilo. Oh, coitado, ele é estuprador. Ele desencarna e vai ser a mesma coisa no mundo espiritual. Essa é a realidade que a gente não quer assumir, tá? Então a gente precisa se envolver de amor e envolver as pessoas que odeiam de amor. Como? Orando, tá? E melhorar a nossa autoestima, melhorar o nosso orgulho, melhorar a nossa vaidade. Vocês conhecem esse daqui? Juiz de direito, mestre em neurociência e hoje fazendo doutorado em neurociência, espírita, e eu trago eles aqui, essa figura sensacional, com as palavrinhas para vocês. Vixe, como é que eu faço para ligar aqui? Ali. Haroldo Dutra, o nome dele. Ah, mas não tem um som. Quer botar meu pendrive para ver? Homem do mundo. Eu testei lá em casa. Bem, alguma dúvida, gente, enquanto não coloca? O que é que vocês acham que seja um espírita? Qual é a diferença de um espiritualista para um espírita, gente? O que seria importante para nós, espíritas, depositários desses conhecimentos, para que a desencarnação não nos surpreenda de um modo exageradamente negativo? Poderíamos começar nos indagando: em que nível eu de fato lido com a verdade? Sou capaz de ouvir a verdade? Sobretudo a verdade sobre mim mesmo? Sou capaz de enxergar a verdade em mim mesmo, não do outro, em mim? Exceção feita as horas que eu gasto para cuidar do meu corpo, seja alimentando, seja colocando para dormir, seja do trabalho da higiene, qual é de fato o tempo que eu dedico para os meus sentimentos? Qual é a média dos meus pensamentos? Eu reservo momentos durante o dia para a purificação dos meus pensamentos? Para uma elevação do meu padrão vibratório? Eu de fato, quando vou dormir, que é o grande estágio para a desencarnação, faço uma preparação? Eu me preparo? Com uma leitura, com uma prece, com uma mudança vibratória? Eu me enxergo como um espírito imortal? As decisões que eu tomo são decisões de um espírito imortal ou de alguém que começa no berço e termina no túmulo? Eu realmente atendo às reais necessidades do meu ser? Eu estou em busca de transparência? Eu estou em busca de autenticidade? Ou eu jogo com o jogo de forças? Eu jogo
ou eu estou autêntico e íntegro? Qual é de fato o nível de aproveitamento dos conhecimentos da doutrina espírita e do Evangelho na minha vida prática? Esses conhecimentos me tornam um profissional melhor, um marido melhor, um pai melhor, um cidadão melhor, um espírita melhor? Eu de fato estou preparado para a despedida? Se hoje for o meu dia de regresso, qual o meu estado emocional para essa viagem? Essas são questões que devem ser respondidas diariamente, com toda a diligência dos nossos espíritos, muito mais do que alimentarmos uma curiosidade quase mórbida com relação a regiões do mundo espiritual que não nos dizem respeito. Porque esse conhecimento, ele é libertador, mas não se liberta quem não se reconhece preso. É preciso identificar as nossas algemas e as nossas amarras, mas, por misericórdia, sem se entregar à culpa, sem trair o espírito de sequência da natureza. Ninguém sai da flor para o fruto. Tudo demanda tempo. O processo de aperfeiçoamento é gradativo. Ninguém se torna uma entidade angélica apenas pelas suas intenções. É preciso um esforço e um trabalho gradativo. É preciso paciência, tolerância e amor próprio. Talvez por isso o poeta Rainer Rilke tenha dito, de uma maneira muito realista: se meus demônios me abandonarem, tenho medo que meus anjos também alcem voo. Reconhecer a nossa sombra e a nossa luz não é simplesmente um indício de humildade, é uma profunda estratégia psicológica. Porque não pode alcançar autodomínio quem não conhece a sua própria sombra. O inferno e o paraíso não estão tão distantes assim. Surpreendentemente, eles convivem simultaneamente dentro de nós. E esse é o desafio. E eu desejo a todos que esse desafio seja vencido, porque nós temos instrumentos, historicamente considerando, surpreendentes. O conhecimento espírita nos coloca recursos nas mãos, sonhados pelos nossos antepassados. Aproveitemos a oportunidade. Bem, eu espero que vocês tenham conhecido a doutrina espírita, para quem não conhecia, né? E que a gente saia das ilusões. Temos sombras, temos luz, tudo isso está dentro da gente. E nós temos que dialetizar esse processo. Uma hora somos demônio, outra hora somos luz, mas a proposta da doutrina espírita é que sejamos luz. Então, que os demônios apareçam, mas que a gente consiga vencê-los. Que as dores apareçam e que a gente consiga passar por ela aprendendo. Que as vicissitudes possam vir tomar conta de todos nós, mas que a gente tenha esperança de um mundo melhor.
A encarnação é muito curta. Nós estamos aqui e vamos passar rapidamente por esse momento. Mas vai ser muito bom chegar ao mundo espiritual e reconhecer que a proposta que fizemos, conseguimos pelo menos realizar 70%, 80%, porque ainda somos imperfeitos e porque ainda os demônios vivem dentro de nós. Mas que a gente, a cada dia, busque essa melhoria interior. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. E que a gente possa conviver em paz. Vamos para a segunda parte, para as pessoas que estão aqui pela primeira vez, né? Vai ter o passe coletivo. Então vamos relaxar, respirar profundamente. Nós estamos imersos em fluidos, mas esses fluidos não são só fluidos de amor, porque como falava Chico Xavier, e o próprio Divaldo fala, que Joana diz, a gente vem aqui com 2 obsessores e às vezes doutrinamos esse espírito inferior em sofrimento, e saímos e ficamos com mais 4 aí fora. Então vamos orar, relaxar. Eu convido a vocês a respirarem pelo abdômen, devagar e carinhosamente. Respirem. Levem amor para dentro de vocês, serenidade, paz, equilíbrio. E não se esqueçam que do lado de vocês está o anjo guardião de vocês. E muitas vezes ele está louco para se aproximar e a gente não cria um clima favorável a essa proximidade.
Os médiuns passistas, por favor, levantem. Os médiuns podem sentar. Nós vamos agora fazer o encerramento. Pensem agora no anjo guardião de vocês. Mais uma vez, no mentor espiritual, nos mentores da casa. Você é um coração querido. Pense em todos os recursos que foram disponibilizados para que você encarnasse. Todas as providências que foram tomadas para que a sua encarnação chegasse ao ponto que chegou até agora. Pensa nisso. Quantas criaturas encontraram? Quantas pessoas foram chamadas a colaborar para que você estivesse vivo aqui agora? Para que você tivesse a profissão que tem, para que você tivesse os recursos que tem, para que você tivesse as oportunidades que você tem. Sinta esse amor. Mergulhados nesse amor, vamos elevar o nosso pensamento de gratidão ao nosso irmão mais velho, nosso irmão amado, nosso Mestre Jesus.
muito obrigado por ter nos colocado onde nos colocou, Senhor. Nessa noite, Senhor, eu quero te agradecer a todas as dificuldades da nossa vida, porque elas estão nos tornando mais fortes, Mestre. Mas, por favor, Senhor, nos ensina a confiar no teu coração, mesmo quando a tempestade for intensa. Nos ensina a confiar na tua direção, mesmo quando tudo parece estar perdido. Ampara os nossos familiares, os nossos entes queridos, cuida de cada um deles. Amplia a nossa percepção espiritual da vida, Jesus. Nós que estamos dormindo, estamos distraídos, estamos cegos. Nos ensina a ver a beleza da nossa vida, a beleza da nossa programação espiritual, Jesus. A beleza das providências que são tomadas a cada dia. Esses corações queridos que choram, que sorriem, que nos amam, que nos encontram. Que nunca nós nos esqueçamos desse amor. Nós possamos seguir o teu evangelho de luz, iluminando nossos espíritos, nas tuas lições imortais. Para os trabalhadores, fortalece o coração de cada um deles. Que cada um possa sentir a sua missão espiritual, propósito de sua encarnação, motivo de estar nessa cidade. Que cada um sinta queimar no seu coração a certeza, de que todos chegaremos bem. Vamos encerrar esse encontro cumprimentando uns aos outros, abraçando uns aos outros. O que a gente está mais precisando pós-pandemia é de abraço. Então vamos nos abraçar.